Ó, vamos de novo aí, pessoal. Acabei de voltar porque o Instagram tá com estabilidade, tá? Então a gente vai começar de novo aí. Vamos que vamos. Não vou desistir, não. Tentaram hackear meu Instagram. E aí agora o Instagram tá tentando me proteger, né? Pediu para eu mudar a senha, eu mudei a senha. Então eu acabei de mudar a senha aqui do Instagram. Mas tentando me hackear, inclusive apareceu aqui, da China. Então tinha um chinês aí tentando hackear meu Instagram, mas não conseguiu. Então eu vou continuar. Por que então que a maioria das pessoas vive limitada? Principalmente pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que são crentes. Pessoas que conhecem a Bíblia. Pessoas que cresceram na igreja. O porquê que essas pessoas não prosperam? Essa é a minha grande indignação. E eu, de tanto estudar, de tanto trabalhar, de tanto correr atrás e lutar para desbloquear isso na minha vida, eu tô trazendo esse conteúdo para ajudar principalmente o povo de Deus a sair dessa escassez, a sair dessa limitação, dessa vida que acaba sendo mais sofrida. E o porquê, né? Então vamos lá. Jesus veio para resgatar o governo, ele veio para resgatar o domínio, ele veio para te resgatar e para te dar uma vida em abundância. Ó, Lucas 17, 21 tá falando assim, ó. Nem dirão ei-lo aqui, nem ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, se o reino de Deus está dentro, está travando e está sem áudio. Vê aí se melhorou, gente. Me fala aí se melhorou. Escreve aí. Vocês estão me ouvindo? Ó, aqui tá tudo certo. Aí tá falando aí o David. Então, vamos lá. O que você está esperando? Então veja assim, o povo de Deus, às vezes, eles ficam esperando muito. É óbvio que nós temos que bater, e abrir-se-vos-á. Entendeu? Pedir e dar-se-vos-á. Sim. Só que você precisa trabalhar. Você precisa fazer do jeito certo. Então o maior erro que te impede de avançar, qual que é? A religiosidade. A religiosidade, ela te mantém ocupado. Enquanto o reino, ele te dá um poder, ele te dá algo poderoso dentro de você. Né? Olha o que diz Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Então a religiosidade, né, os hipócritas, enquanto a religião quer te manter no deserto, o reino quer te colocar na terra prometida. Sabe, quando Deus te tira da escravidão e vem aqueles espias lá, lembra dos 12 espias? E os 10 espias que têm dúvida, que têm medo, que não querem entrar na terra. Josué e Caleb, eles têm a mentalidade que eles querem entrar, entendeu? Eles querem conquistar. Então, essa coisa da religiosidade é para te colocar medo, é para te colocar de você ficar preso. O milagre vai cair, vai vir, o milagre vai vir. Quando você fizer tudo que está na tua mão para você fazer e você estiver diante do impossível, Deus vai vir para resolver o impossível. Deus não vai vir para resolver o possível na tua vida. Mas eu quero te dar 3 chaves aqui para você quebrar os limites e você liberar a prosperidade do reino sobre a tua vida. 3 chaves para você quebrar limites. Então a primeira chave, escreve aí, mude sua mentalidade. Quem puder, escreve aí, mude sua mentalidade. Primeira chave, mude sua mentalidade. Então eu peguei aqui Romanos 12, 2 para embasar. E não vos conformeis com este mundo. Ó, Simone Bertola, Regina, né, tá aí o Emerson, tá o Abílio, né, o Abílio Bertola também. Ó, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai conseguir ver a vontade de Deus, que é perfeita, agradável e boa. Você nunca vai conseguir ver o quanto é a perfeita vontade de Deus para sua vida se você não resolver
as questões da tua mentalidade. É isso aí mesmo, ó. O pessoal tá escrevendo aí, mude sua mentalidade, mude sua mentalidade, mude sua mentalidade. Essa é a primeira chave. Então, você não é um derrotado tentando sobreviver. Você é um rei que nasceu para governar. Jairo, você precisa resolver esse áudio aí, tá? O pessoal tá me escutando, eu acho que deve ser alguma coisinha aí no teu áudio, tá legal? Ó, então você não é um derrotado tentando sobreviver, você não é um escravo, você não é um servo, entendeu? Você é rei, você é governante, você tem que governar sobre a tua vida, governar sobre o teu casamento, governar sobre o teu futuro, né? Obrigado aí, pessoal. Ó, então você é um rei e nasceu para governar. Segunda chave, se vocês puderem escrever, escreve aí. Aplique os princípios certos. Aplique os princípios certos. Tem pessoa que faz errado. Então, o reino de Deus garante que existem leis de crescimento e sucesso. As leis garantem o teu crescimento e o sucesso. Entendeu? Aplique os princípios certos. Se não for do jeito certo, não vai acontecer. Eu tentei muitas vezes fazer a coisa que eu achava que era, mas não é do jeito que você acha. Entendeu? Então, ó, Mateus 25:34, certo? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus, ele vem restaurar aquilo que foi perdido por Adão. E aquilo que foi perdido por Adão foi o quê? Foi o domínio. E o domínio, ele tem princípio em governo. O rei, Adão seria o rei do Jardim do Éden. Deus colocou ele como rei. Jesus, ele foi chamado de rei. Nós fomos feitos sacerdotes e rei. Entendeu? Paloma, seja bem-vinda. Né? Tem mais gente chegando aí, ó. Paula Arruda, Simone. Simone acho que eu já falei. Mas tem o Bisael, tem bastante gente. Ó, vamos lá então. Se você seguir os princípios do reino, os resultados são inevitáveis. Então prosperidade não é um milagre, sabe? Prosperidade é um efeito colateral do reino. Prosperidade é uma cultura. Eu fui passar o Shabá em Jerusalém, na casa de um colega, que é a vice-presidente da empresa. E ele me levou na casa dos pais dele. Chegou lá, a conversa era assim: você viu o João? Ele abriu uma nova startup e agora estão interessados e querem pagar milhões na startup. Olha a conversa da sala dos caras. Olha a conversa na sala deles. Você viu o vizinho? Ele desenvolveu um software aí para a empresa e agora ele foi promovido, tá ganhando bem pra caramba. E o papai tá saindo da empresa, vai entrar numa outra empresa. Entendeu? Então, tudo isso é o quê? É uma mentalidade, ou seja, uma cultura dentro do lar. E a prosperidade, ela significa o quê? Significa falta de necessidade. Então você precisa ser próspero no teu emocional, você precisa ser próspero no teu casamento, você precisa ser próspero nos seus relacionamentos, você precisa ser próspero nos teus pensamentos, pensamento de crescimento, de abundância, de bênção, certo? Como que eu saí lá da Vila Nova Cachoeirinha, um cara que eu passei por várias situações, vários problemas, várias limitações, né? Meu avô comprou aquele terreno que era ainda rua de barro, e eu cresci ali com meu avô, meus pais separados, minha mãe trabalhava na feira, depois minha mãe comprou uma lojinha lá no Jardim Peri, era roubada todo final de semana, e eu cresci com meu avô e com a minha avó. E como que eu tenho um casamento hoje que vai fazer 25 anos esse ano? Como que eu tenho filhos que já são adultos e servem a Deus, e tocam na igreja, e trabalham, e estudam? Como que eu tenho uma casa abençoada, um lar abençoado?
certo? Que eu tenho a minha funcionária que trabalha aqui em casa é membro da nossa família. E eu pude ajudá-la aí no final do ano, em dezembro. Ela está construindo a casinha dela, eu pude ajudá-la. Como que pode eu poder ter transbordado e você acaba transbordando para a vida das pessoas? Porque você sai dessa mentalidade de escassez, você sai da prisão. O porquê que você tem que ter uma vida onde você vai escolher santidade ou prosperidade? O porquê você não pode ter os dois? Por que você não pode santificar a tua vida e ter uma vida espiritual abundante? E o porquê você não pode ter uma carreira abundante? Por que você não pode ter uma empresa abundante? Uma empresa próspera? Por que você não pode ser um pastor próspero, né, com a mentalidade de você levar a palavra de Deus para as pessoas e você não pode comer o melhor dessa terra? O porquê que você tem que escolher uma coisa? Por que eu tenho que escolher Gênesis e não Deuteronômio? O porquê que eu tenho que escolher Provérbios e não Salmos? Não, a Bíblia ela é inteira. A Bíblia é uma só. Então, você precisa aplicar os princípios certos. E os princípios certos são leis que garantem o teu crescimento e a tua prosperidade. E é isso que você precisa viver. Então dirá o rei: vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então você é rei, você é rainha, vocês são reis e sacerdotes, vocês podem governar e vocês podem ter uma vida espiritual abundante como sacerdote. Então, se você quiser os princípios do reino, os resultados que você vai ter são inevitáveis. A prosperidade ela não é um milagre, a prosperidade é uma cultura que você tem que fazer, essa cultura estar na tua mesa, na mesa da tua casa. Essa cultura tem que estar na mesa da tua casa. Você tem que ouvir seus filhos falando assim: eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, eu vou crescer nisso, eu vou crescer aquilo, eu vou montar uma empresa, eu vou prosperar nisso. Pai, eu tô aprendendo violão. Pai, eu tô aprendendo teclado. Pai, eu tô querendo tocar na igreja. Pai, eu tô querendo trabalhar na igreja. Então tudo pro mais, pro crescimento, pra prosperidade, entendeu? E terceira chave, escreve aí. Porque vocês escreveram a primeira chave e a segunda chave. A primeira chave é: mude sua mentalidade. A segunda, aplique os princípios certos. E terceira, seja um embaixador do reino. Manifeste a cultura do céu na terra. Então, olha o que fala lá em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É essa palavra que a gente leva. É isso que nós estamos levando para as pessoas. Veja, quando Jesus ele chega para chamar os discípulos, quando ele quer atrair os discípulos, ele chegou assim: ei, joga a rede do lado direito. Peraí, ele está pregando o céu ou ele está pregando a abundância? Jesus está pregando a abundância? Jesus está pregando a prosperidade? Jesus quer resolver um problema financeiro na vida daqueles possíveis discípulos? E por que ele já não chega falando de salvação? Porque isso é influência. Quando Jesus resolve o problema da pesca, quando ele resolve, escreve aí, né? Terceiro princípio: sou embaixador do reino, ou seja, embaixador do reino. Então, quando Jesus resolve o problema da pesca, ele resolveu algo que tem relação com o dom dos pescadores. E o que Deus precisa resolver na tua vida é aquilo que tem a ver com o teu dom, entendeu? Que tem a ver com o teu dom. Quando ele resolve aquilo que tem a ver com o teu dom, que foi o que ele resolveu na minha vida, quando eu sou vendedor, mas não vendo nada. Eu sou vendedor, mas não prospero. Eu sou vendedor, mas meu negócio não cresce. E aí quando Jesus resolveu esse problema na minha vida, que eu passei a ser próspero, o meu relacionamento com Deus ficou melhor. E a atenção que ele chamou uma atenção através da minha vida, resolvendo um problema meu. Quando ele resolve o problema da mulher do fluxo de sangue, ele resolve um problema dela que ela tinha tentado há muito tempo resolver.
Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha tentando resolver aquele problema. O que Jesus fez? Resolveu o problema dela. Quando ele resolve o problema dela, que no caso dela era uma doença, ele chama a atenção dela, né? Ó, tá aí a Nice, seja bem-vinda. Então, quando você resolve esse problema, e acaba que você passa a ser um resolvedor de problemas, porque Paulo foi um resolvedor de problemas, Pedro foi um resolvedor de problemas. Quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele desce para entrar no templo, quando ele está para entrar pela porta formosa, ele dá de cara com aquele coxo, aquele aleijado que estava ali na porta. E ele fala assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele resolveu o problema do aleijado. E ele chamou a atenção, que tanto é que ele entra no templo. E ele entra pulando. Então, quando Jesus resolve o problema relacionado à tua doença ou ao teu dom, ele chama a atenção. E ele começa a te falar assim, ei, tem um governo aí dentro de você. Ei, tem um poder do reino dentro de você. E você precisa pôr este reino para fora. Você precisa pôr este poder do reino para fora. Então, quando ele resolve esse problema dentro de você, você é um empresário, uma empresária, e ele te ajuda, como ele ajudou o Pedro, que era um empresário. Pedro era empresário. Pedro não é que ele era pescador, ele tinha uma empresa de pesca. E Jesus resolveu o problema do empresário Pedro. E atraiu Pedro para colocar para fora o poder do reino. E é isso que vai acontecer na tua vida. Entendeu? Então você precisa ser um embaixador do reino. Certo? Então o próximo ponto. Como fazer isso funcionar na prática? Como você colocar em prática isso? Primeiro, estabelecer uma mentalidade de governo e não de sobrevivência. Sabe? Tudo assim... Puxa, eu preciso pagar conta, eu preciso pagar conta, eu preciso pagar conta, eu preciso pagar boleto, eu preciso pagar boleto, eu preciso pagar boleto. Essa história, ela pode ter um período na tua vida, mas isso vai ter que mudar. Você vai ter que chegar num momento em que você controla a situação. Governo é controle. Então, olha o que Jesus fez na vida das pessoas. Ele frutificou, ele resolveu um problema da mulher, do fluxo de sangue, ele curou, e a mulher frutificou. E o que ela faz? Ela multiplica. O que ele faz em Gadara? Quando Jesus ele vai para o outro lado do mar de Genezaré, que é o mar da Galileia, ele vai para Gadara e ele encontra o gadareno preso, amarrado em correntes. E ele encontra o gadareno. O que ele faz com o gadareno? Ele fala assim, eu vou te levar para o céu, gadareno. Você vai ter a vida eterna, gadareno. Não, ele resolve o problema do gadareno. Ele resolve o problema do gadareno. Ele expulsa aquilo que atrapalhava a vida do gadareno. E o que acontece com o gadareno? O gadareno quer seguir Jesus. E Jesus fala, não, você tem o reino dentro de você. Agora você dá fruto aí, onde você está. Você vai ser o embaixador do reino aí. E o gadareno faz o quê? Converte cidades para Jesus. Ele frutifica, multiplica, espalha e governa. Então a partir dali ele assume o poder do governo. O poder do governo. Então você tem que passar a projetar a tua vida. Talvez hoje você não esteja no governo da tua vida. E isso pode ser uma coisa que normal. Eu durante muito tempo não estive também. E ok, só que eu me despertei. E eu entendi que o milagre, ele não cai do céu. O milagre foi delegado dentro de nós. Nós temos o reino dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E isso vai ser manifestado em você. Então, o que você recebe é a manifestação do milagre que já está dentro de você. Você recebe a manifestação do reino de Deus que já está dentro de você. E você põe para fora. E você começa a colocar as coisas tudo para fora. Então o que eu posso te dizer, né, para eu resumir essa live aqui para você, eu quero resumir rapidinho, ponto a ponto, tá bom? Primeira coisa, o chamado de Jesus não é sobre religião, é sobre reino. Põe isso na tua cabeça. A mensagem e o mandado de Jesus, né, porque ele é mal interpretado.
Ele é mal interpretado, até por alguns cristãos. Mas o foco da Bíblia não é religião, o foco da Bíblia é reino. É você ser rei, é a família real, entendeu? Você faz parte desse reino. Então, mesmo que inconscientemente, você foi feito para dominar, para governar, que é o que Adão fazia no Jardim do Éden. Segundo, o reino dos céus bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, os simples. A religião, ela tenta preencher um vazio espiritual, mas só o reino pode fazer isso. Então, as religiões, elas são tentativas humanas. O budismo, o hinduísmo, o espiritismo. Então, Jesus veio trazer para você aquilo que Adão perdeu, que é o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu trago o governo do céu na terra. Então, se você for pensar assim, democracias são centradas na decisão do povo. Reinos são centrados na autoridade do rei. Então aquilo que Jesus fala é importantíssimo. Vocês não progridem, não crescem porque não ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então o reino de Deus, ele não se adapta à cultura democrática. Ele não se adapta à cultura do país. Ele não se adapta. Não, você é um embaixador. Então, não importa onde você estiver. Olha em relação ao povo judeu. O povo judeu chega em qualquer capital do mundo, o povo judeu governa, o povo judeu domina. O povo do judeu prospera. O porquê? Porque eles têm o reino de Deus na vida deles. Eles têm o reino de Deus. Não é uma religião. Não é uma democracia. Entendeu? Não é um sistema do homem. Então, um rei soberano. O que um reino tem? Um rei soberano, que é o que nós temos. Um território, assim na terra como nos céus. Tem um território aqui na terra. Frutifique, multiplique, espalhe, domine sobre as aves, os peixes, sobre tudo que há sobre a terra. Então tem um território, certo? Tem cidadãos. Tem leis e cultura. E você vai perceber que monarquia, que tem a ver com reino, ele vai espalhar territorialmente. O rei da Inglaterra dominou as Bahamas. O rei de Portugal dominou o Brasil. O rei da Espanha dominou a América Latina. O rei da Inglaterra dominou a África do Sul. O rei da França dominou a Argélia. Então você vai ver que tudo que tem relação a reino tem relação ao frutifique, multiplique, espalhe e domine. Ele é crescimento. Se você tem uma mentalidade que não é de crescimento, mas é uma mentalidade de ficar estagnado, você vai fazer com que a tua vida não cumpra o propósito de Deus. Que o propósito de Deus é o quê? É governar territorialmente. É governar sobre a multiplicação. Através do quê? De um rei. Através do quê? Do território, através dos cidadãos do reino e através da leis e cultura que está na Bíblia Sagrada. Então, você tem que entender que existe um propósito de criação da terra. Que Deus criou a terra para ser habitada, para expandir o reino dos céus. O desejo de Deus nunca foi levar o homem para o céu, mas trazer o céu para a terra. Foi por isso que ele criou a terra. Deus criou a terra, criou o Jardim do Éden, para trazer os céus na terra. E é isso que nós temos que fazer. A eternidade, ela já começou. Você pensa, a eternidade, um dia eu vou estar na eternidade. Não, você aceitou Jesus, você já está na eternidade. A tua eternidade já começou. Agora, o reino está nessa terra aqui, que nós temos que trabalhar para o quê? Trazer o reino de Deus para a terra. Então o homem foi criado para dominar a terra. E existe a colonização. Como eu falei, o plano original de Deus é a colonização da terra. Então se a Espanha foi colonizar a América Latina, se Portugal foi colonizar o Brasil, se a França foi colonizar a África, então a colonização ela é territorial. E você vai ver que, por exemplo, o rei da Inglaterra, ele implantou nas Bahamas, que está no trópico, um calor danado.
Os caras usam terno e gravata. Os caras tomam chá da tarde. E o porquê? Porque eles aplicam a lei da Inglaterra na terra deles, onde está sendo colonizado. E o que você tem que aplicar na tua vida? As leis dos céus, para você poder governar na tua terra. Então para você governar no teu negócio, na tua família, na terra, na tua prosperidade, você tem que entender das leis dos céus. E foi assim que eu prosperei. Foi assim que eu prosperei na minha vida. Foi assim que eu aprendi a crescer. Entendeu? Então, o homem foi criado como um embaixador do reino, para manifestar os valores e os princípios celestiais nessa terra. Certo? Tá gostando do resumo aí? A missão de Jesus, então, é o quê? Restaurar o reino. Restaurar o reino. Jesus veio restaurar o que Adão perdeu. O quê? O reino. Não trouxe uma nova religião, mas um governo celestial. E a pessoa que é contra a prosperidade, ela é contra crescimento, ela é contra progresso, no sentido de você levar o reino de Deus para tudo quanto é lugar, seja do que for. Essa pessoa é contra os princípios de Deus. Ela é contra os valores de Deus. Entendeu? Então você veio para governar. Você veio para dominar. Você veio para espalhar territorialmente. E é isso que você tem que fazer. Você não pode se acomodar e deixar com que a tua vida fique na zona de conforto. O lugar da tua casa que você mais gosta não pode ser o teu sofá. Entendeu? A tua vida que você mais gosta não pode ser a tua vida que você só pensa no chinelinho. Mas você tem propósito, você tem dom. Então, o Pedro que estava lá pescando, vou te fazer um pescador de almas. Então ele pega o dom de Pedro e aplica num propósito. Então Deus tem que pegar o teu dom e aplicar num propósito. E é isso que você veio fazer na terra. Entendeu? Então, as características do reino de Deus. A provisão. Em um reino, o rei é responsável pelo bem-estar dos seus cidadãos. Deus vai te dar a provisão. Você pega a visão, você tem a visão e Deus vem com a provisão, ou seja, o recurso para acontecer aquela visão que ele te deu. Entendeu? E o poder, né? A característica do reino é provisão e poder. Então o cidadão do reino, ele tem autoridade delegada pelo rei. Então você tem autoridade para pisar serpentes, colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Entendeu? Se você tomar alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal algum. Então nada que pode acontecer na tua vida pode ser algo mortal. Por exemplo, você perdeu um casamento, você perdeu um emprego, você perdeu uma oportunidade de negócio, você perdeu um valor financeiro. Isso não pode ser um marco significador da tua vida. Você tem que entender que você veio para pisar serpente. Você veio, se você tomar uma coisa mortífera, não vai fazer mal algum. Então se você perdeu algum dinheiro, se você perdeu algum emprego, se você perdeu alguma coisa na tua vida, isso não vai ser para a morte. Isso não pode ser para sua morte, porque você tem um poder acima daquilo que quer te matar. Entendeu? Então a característica do reino, provisão, você vem com a visão e Deus com a provisão. O poder, foi te dado poder, pisar a serpente, pôr a mão sobre os enfermos, alguma coisa mortífera não vai te fazer dano algum. E a cultura, os valores do reino devem ser refletidos no teu estilo de vida. Entendeu? No teu estilo de vida. Então você tem que mudar o teu estilo de vida. Primeiro, mudar a tua mentalidade. Você tem que se sentir embaixador do reino. Você tem que aplicar os princípios certos. Né? É isso que você tem que fazer. E aí, a partir daí, meu caro, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, é prosperar. A partir daí é prosperar. Então, qual que é os desafios que as pessoas têm de entender essa cultura do reino? Porque eles querem a democracia. E a democracia dificulta você compreender o que Deus quer de você. Porque a democracia é assim, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, a vida é minha, o que eu quiser fazer eu faço. E no reino não é assim. O reino é a palavra de um soberano sobre a tua vida. Entendeu? Existe um soberano sobre a tua vida. A democracia não.
A democracia, se você quer fumar, beber, se prostituir, se você quiser roubar, se você quiser fazer o que for, você é livre. Você vai arcar com as consequências, mas você é livre para fazer. No reino de Deus, não. Existe um soberano. E existem os valores, os cidadãos do reino. Eles têm que cumprir as leis que governam o reino, senão eles vão quebrar a cara. E a grande dificuldade do cristão hoje é cumprir as vontades do reino. Por que que é difícil para cumprir as vontades do reino? Porque estão acostumados com a democracia do que tudo pode. E aí é incompatível. Por que não prosperam? Porque querem viver a democracia. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. E na cultura do reino não é assim. A cultura do reino é: eu faço a vontade do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Então não é assim não. Não é assim não. O desafio então é você desconstruir os paradigmas religiosos que foram colocados dentro de você. Você viveu em cultura de igreja que não pode falar de prosperidade. Poxa, então rasga a Bíblia. Não pode falar de prosperidade no púlpito. Ah, não posso falar de santidade no púlpito porque hoje todo mundo quer fazer com a vida aquilo que bem entende. A pessoa quer beber, fumar, ela quer se prostituir, ela quer fazer o que for, sabe? Ela quer ir pro carnaval, ela quer ceder o corpo dela para 10 pessoas, ela quer fazer o que for. E isso daí é a democracia. Ok, só que, meu irmão, minha irmã, você vai pro buraco. Para o reino de Deus, você não vai ter significado nenhum. Deus não tem, ele não tem aliança com você. Ele só vai ter aliança com você se ele vê que você se torna um cidadão do reino. Então você tem que quebrar esses paradigmas, essa cultura que foi colocada, que vem desde a tua hereditariedade. Você precisa quebrar teu ambiente, sabe? Eu quando decidi parar de beber, as pessoas falavam assim pra mim: não, você não vai parar não, você não vai... Não, você tem que beber. Colocava copo na minha frente e tal, as coisas na minha frente. E você tem que tomar uma decisão. Uma hora você fica quebrando a cara, ou uma hora você fala assim: não quero mais isso. Entendeu? Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero progredir, eu quero prosperar, eu quero santificar minha vida, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura, eu quero ser uma influência, eu quero mudar o ambiente que está na minha vida e de quem está junto comigo. Entendeu? Então, viver a cultura do reino. Viver. O cristão deve ser o reflexo do céu na terra. É isso que ele tem que ser. E nosso papel é influenciar a sociedade com os valores do reino. Com a justiça. Sabe? Você não pega dinheiro de ninguém. Né? O cara foi cobrar no restaurante. Cobrou errado. Você viu que cobrou errado? Você chama o garçom e fala assim: ó, viu? Você esqueceu de pôr isso e pôr isso e pôr aquilo. Ah, o cara te deu troco na padaria. Você pegou um troco, um dinheiro a mais. Você volta e devolve. Entendeu? Então você não vai passar a perna em ninguém. Você não vai ser uma pessoa injusta. Então você vai amar as pessoas. Não vai amar o pecado. Mas você ama o pecador. Não ama o pecado. Você combate o pecado. Mas você acolhe o pecador. Sabe? Ah, você vai falar a verdade a partir de hoje. Você vai falar a verdade. Mentirinha, não pode a mentirinha santa. Entendeu? Óbvio que tem aquelas coisas que, sabe, você tem que ser inteligente, né? Agir como astuto como a serpente. E você tem que ser prudente como a pomba. Mas quando você está prejudicando alguém, a partir do momento que você está se prejudicando e prejudicando alguém, entendeu? E aí existe o quê? A prosperidade. A prosperidade, ela é uma influência, gente. Poxa, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Ó, eu tenho esse iPad aqui, ó. Beleza? Ó, eu tenho um iPad aqui. Esse iPad, ele tem uma marca. Ó a marca dele aqui, ó. Ó, ele é da Apple, certo? Ele é da Apple. A Apple tem uma reputação. Ela tem uma reputação. Ela fez esse equipamento aqui. Ela fez esse produto. E ela não vai pôr esse produto no mercado para ele errar, para ele falhar. Não. Então, se você tem uma marca de Deus na tua vida, Deus não te colocou nesse mundo para você falhar. Porque é a reputação dele que está em jogo. Então, se você tem um produto da Apple, né? Ó, sei lá, seja de qual for. Eu tenho aqui, ó.
Entrou meu fone aí, fica tranquilo. Então não pode falhar um produto que a Apple fez, não pode falhar. Se falhar, vai para manutenção, tem a garantia. O que Deus fez? Ele fez você para não falhar. Mas se você falhar, vem para manutenção. Existe uma garantia de Jesus, que ele pode pegar a tua vida, ele pode consertar aquilo que está errado. E ele vai fazer o quê? Estender a garantia. E ele vai te dar a garantia de que o que ele trouxe para você é verdade. Então Deus, a reputação dele está em jogo. Quando você não quer a prosperidade, você quer viver uma vida medíocre, um casamento medíocre, uma vida medíocre, uma vida financeira medíocre, tudo medíocre. Você deve ter um Deus medíocre. Então, o Deus, ele não é medíocre. Nosso Deus é um Deus poderoso. Um Deus que ele governa, ele controla, ele rege, ele tem poder, ele é maravilhoso. E é isso que você tem que refletir aqui na terra. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você frutificar, você tem que frutificar a imagem e semelhança de Deus. O Criador, você tem que ser criador, criativo, sabe? Você tem que ser poderoso, você tem que ter poder sobre as coisas. Poder de escolha na tua vida. Você não pode ser varrido para qualquer canto. Ninguém pode te varrer pro lixo. Você tem direito de construir a tua vida. Então qual que é a conclusão aqui? A ação. Você vai tomar uma atitude hoje. Hoje você vai começar a mudar hábito. Hoje você vai começar a mudar comportamento. Hoje você vai começar a mudar pensamento. E vai fazer com que a sua vida funcione de uma forma onde vai te levar à prosperidade. Não deixa a tua igreja te proibir de falar essa palavra. Como eu disse, você pode santificar a tua vida, sim. Sim, você pode buscar a santidade, sim, se afastar do pecado. E você pode ser próspero, sim. Você pode ter dinheiro, sim. Para você ajudar a tua família, para você ajudar teus parentes, para você ajudar as pessoas, para você ajudar na tua igreja. Entendeu? Então não deixa o inimigo tampar teu ouvido. Não deixa o inimigo te cegar. Não deixa o inimigo atar tuas mãos e te amarrar para que você não alcance. Entendeu? Ó, tá aí quem tá falando aqui? O Camilo, provavelmente. Falando em reputação, existe a intuição. Eu tenho muita intuição. Exatamente. A intuição, ela tem a ver com discernimento. Então você tem discernimento. A grande característica dos CEOs, das pessoas que são assim executivos, eles têm uma intuição dentro deles, sabe? Uma intuição. E essa intuição está embasada num discernimento, numa percepção. Então, acho que é Camilo, você deve ter uma boa percepção das coisas, entendeu? Então, existe intuição, fato é fato. Deixei de ajudar um primo, pois tanto a reputação e fatos dele era de pessoa grande do... E aí eu não entendi. Pessoa grande do crime e por causa da reputação deixei de ajudar. Então, assim, você tem intuição, você tem percepção, você tem discernimento do Espírito Santo. Primeira coisa aí que eu quero que você faça, mude hábito, mude comportamento, comece a crescer. Primeira coisa que eu posso te pedir, me acompanha aí todos os dias, né, por volta da 12:30 até a 1:30, eu vou estar com vocês todos os dias em live, todos os dias, levando ensinamento, levando palavra, levando testemunho, levando motivação, levando conceitos, levando valores, princípios, para quê? Para você voar mais alto, para você crescer mais rápido, para você dominar aquilo que pode estar querendo te dominar, tá certo? Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine nessas horas aí que tá faltando nesse dia, nesse feriado de carnaval. Se você puder estar com a gente, eu vou estar lá em Sorocaba, Votorantim, né? Nós vamos fazer um evento top, um evento dentro da igreja com LEDs, com iluminação, com som. Vai mudar todo o ambiente da igreja, vai ser sensacional. Então se você puder estar com a gente lá em Votorantim, né? Pega aí o endereço, Voz da Verdade, Família Moisés, Votorantim. Tá legal? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.
Amém? Abração, beijo a todos. Paulo, Paula, Camilo, Jairo, Lucas, né? Deus abençoe vocês, gente. Não tem como agradecer aí toda essa audiência, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.